professora Alessandra Ramos. Iniciamos a aula de matemática, educação financeira, 9º ano. Você vai precisar de caneta, lápis, borracha, caderno ou folha para realizar suas anotações e a calculadora. O que vimos na aula anterior? Resolvemos problemas analisando vantagens e desvantagens em situações de compra, na valorização do dinheiro e no consumo consciente e sustentável. Compreendemos e calculamos porcentagem e realizamos um estudo sobre inflação e seus impactos. Anotem aí, a data de hoje, educação financeira. Vai um tempinho aí para vocês. Objetivos da aula de hoje: entender a importância da matemática financeira e sua utilização no dia a dia. Compreender alguns conceitos básicos na matemática financeira. Saber utilizar e realizar cálculos de porcentagens, variações de preço e inflação. Na aula anterior, eu trouxe para vocês os dois subitens, né, que tiveram maior reajuste inflacionário, que é a gasolina e a luz. Mas por que eu escolhi a gasolina para a gente desenvolver a aula anterior e essa aula número 57? A razão está aqui. O aumento da gasolina sempre preocupa, porque os produtos brasileiros têm essa taxa como um peso muito importante, tanto na composição de combustíveis quanto na distribuição e transporte de alimentos, por exemplo.
E isso acaba gerando um efeito em cadeia, porque transportes e serviços que dependem da gasolina podem incorporar e repassar os valores nos serviços prestados, explica a coordenadora de pesquisas da Fundação IPED, Thaisa Martins. Proposta 1. Utilizando os dados da tabela sobre reajustes e redução sobre a gasolina nas refinarias, a seguir, vamos utilizar um recurso online da calculadora de porcentagem acumulada para calcular a alta acumulada da gasolina entre o período de janeiro a outubro de 2021. Observe que eu deixei um QR Code. Esse QR Code na tela, você consegue acessar essa calculadora de porcentagem acumulada online. Então, eu trouxe aqui para vocês a tabela da aula anterior. A gente já tinha feito esse levantamento dos dados, era uma das propostas da aula anterior. E agora eu vou calcular essa porcentagem acumulada. Como assim? Os reajustes, falou em reajustes e redução, correto? Então, os reajustes, nós tivemos 6 reajustes em sequência. Então, vamos calcular primeiro sobre esses 6 reajustes. Então, quanto que eu obtenho? Usando lá a calculadora online. Então, porcentagem 1, 8, porcentagem 2, 5, porcentagem 3, 8,2, a 4, 10,2, a quinta, 4,8, a sexta, 9,2, e nós conseguimos um reajuste acumulado de, obtemos, né, um reajuste acumulado de aproximadamente 54,74. Aqui eu coloquei aproximado 54,75. Aí, só foi esse reajuste? Não, nós tivemos a redução. Então, até esse momento, a gente teve, em 8 de março, a gente estava com 8 de março. Tá? A gente não tinha chegado nem na metade do ano e a gente estava com reajuste acumulado no valor da gasolina de 54,75% aproximado. Então, agora calculando essa redução que aconteceu no período, segunda quinzena de março. Então, usando a calculadora de porcentagem acumulada. Então, 4,95 para a primeira, 3,7 na segunda. Nós conseguimos uma porcentagem acumulada de aproximadamente 8,84. E o que nós temos que fazer com esses dois valores obtidos? Observem que até aqui, março, foi reajuste. Essa outra segunda quinzena de março foi redução. Então, eu vou ter que fazer a diferença deste com este. Fazendo a diferença, usando a calculadora para agilizar os nossos cálculos, 54,75 menos 8,84. Nós obtemos 45,91. Então, o que a gente precisa fazer agora? Eu preciso juntar aquele 45,91 que nós tínhamos, mais 1 inteiro e 9 décimos. Que a gente obtém 47,81. Daqui, a gente tem a porcentagem acumulada do preço da gasolina na refinaria, hein, gente? A gente está trabalhando até esse momento preços na refinaria. Então, agora, o que eu tenho que calcular? Eu tenho que calcular a porcentagem acumulada nesse período aqui, de abril a junho. Então, calculando na calculadora online, nós temos 1,9 para a primeira porcentagem, 2 para a segunda porcentagem, obtendo aproximadamente 3,94. E agora? Nós não tínhamos até aqui acumulado em abril 47,81? Nós não tivemos
uma redução, então agora eu não vou fazer a soma, eu vou fazer a diferença. Então, fazendo a diferença de 47,81 com 3,94, nós obtemos, fui mais rápida que a calculadora na hora de falar, e a gente obtém 43,87. Próximo passo. Nós tivemos 4 reajustes consecutivos de julho a outubro. Então, eu vou utilizar a calculadora de porcentagem acumulada para encontrar esse valor. 6,3 porcentagem 1, adicionando o dado 3,34 na porcentagem 2, 7,2 na porcentagem 3 e na porcentagem 4, 7. Então, eu obtenho de porcentagem acumulada aproximadamente 26,01. E agora? Então, até aqui, até junho, a gente teve uma alta acumulada na gasolina de 43,87 na refinaria. Acrescentando com 26,01, nós obtemos, novamente me adiantei ao tempo, mas lá, mais 26,01, 69,88. Então lá, o que foi pedido? Foi pedido para usar a calculadora e calcular a alta acumulada da gasolina no período de janeiro a outubro de 2021, que foi de 69,88%. De acordo com os dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, a gasolina teve a alta acumulada de 73,4%. Jogo rápido. Como é feito esse cálculo do acumulado apresentado? Vai um tempinho aí para vocês.
aí, como é feito esse cálculo do acumulado apresentado pela ANP? Nós fizemos anteriormente. A gente usou a calculadora virtual de juros acumulados, de porcentagens acumuladas. E quando a gente utilizou, mesmo utilizando a calculadora virtual, o que nós operamos? Opa, eu estou voltando demais. O que a gente operou? A gente fez isso aqui, baseado no cálculo de juro composto. Sobre cada reajuste, incide o preço final acrescentado do reajuste anterior. Proposta 2. Em 27/10/2021, que foi uma questão que eu trouxe na aula anterior, no mesmo posto de combustível citado anteriormente, após a efetivação do reajuste anunciado pela Petrobras, o valor do letreiro passou a anunciar 6,399. Na data de 25/10/2021, o letreiro anunciava o valor de 6,099 por litro de gasolina comum. Até o momento, o valor do reajuste realizado na refinaria é o mesmo realizado na bomba? Explique. Vai um tempinho aí para vocês.
E aí, vocês tentaram? Me acompanhem. Alguns de vocês podem ter pensado o seguinte com os valores. Se era 6,399 e antes era 6,099, vou fazer a diferença, 30 centavos. Mas eu posso usar esse 30 centavos para responder o questionamento se o que é realizado no reajuste na refinaria é o mesmo no posto de gasolina, para o consumidor final? Não posso. Por quê? Porque esse 21 centavos, ele não é um valor fixo. Ele é referente a uma porcentagem. Então, está descartada essa possibilidade para a gente responder o questionamento. Então, vamos voltar lá nos dados. Então, eu tenho 7% de reajuste, o litro da refinaria, os centavos que foram reajustados e vamos usar a questão de proporção. Na minha primeira coluna, eu tenho o preço em reais. Na minha segunda coluna, porcentagem. O valor inicial, antes do reajuste, 6,099. Ele vai representar quanto do meu todo? 100. Por quê? Porcentagem é uma razão centesimal. Aqui nós temos o quê? Nós queremos saber a diferença de... Eu vou utilizar esse 30 centavos, mas eu vou utilizar aqui, em relação à porcentagem. Ele não é fixo. O 21 centavos não é fixo e o 30 centavos também não é fixo. Então, fazendo a proporção, multiplica as extremidades dessa proporção. Então, o que nós temos? 6,009x igual a 30. Como assim 30? Lembra da posição aqui? 0, duas posições? Então, anda duas posições à direita. Então, eu tenho aqui, uma posição seria 3, duas posições, 30. É uma equação de primeiro grau, então a gente vai utilizar operações inversas. Se 6,099 estava multiplicando, então ele passa para o segundo membro dividindo, usando a calculadora para agilizar os nossos cálculos. 30 dividido por 6,099. E nós obtemos 4,918. Em porcentagem. Mas olhem lá, observe que isso é aproximadamente 5, correto? Mas o meu reajuste na refinaria foi de quanto? 7%. Aí o que eu consegui? Quase 5%. Tá igual? Não. E por quê? O valor do reajuste realizado na refinaria não é o mesmo realizado na bomba. Há um reajuste ou redução em porcentagem. É realizada uma conversão aproximada em reais. Quando eu vejo lá 21 centavos, lá na tabela, que a gente tirou esse dado lá da tabela, é para que a população em geral tenha uma noção do valor incidido sobre o litro de combustível. Vamos fazer de outra forma. Lá a gente verificou em relação aos 30 centavos, correto? Então agora vamos fazer em relação aos 7%. Se fosse 7% aplicado aqui. Então, preço inicial, 6,099, porcentagem total, 100. Preço em reais, se fosse 7%, o mesmo aplicado lá na refinaria, na bomba. Quanto que a gente iria obter? Então, lá, fazendo a multiplicação das extremidades dessa proporção, nós obtemos 7. Nós obtemos o produto de 7 por 6,099, 42,063. No primeiro membro, eu tenho 100x. É uma equação de primeiro grau. Então, para resolver o valor de x, que neste caso é referente ao preço de reajuste para o consumidor final. Então, para encontrar ele, 100 que multiplica x, 100 operação inversa, divisão. Então, usando agora a calculadora. Não precisa de calculadora, né, gente? Não vamos utilizar a calculadora. Olha lá, dividido por 100.
Então, o que a gente vai fazer dividido por 100? A gente vai mudar 2 posições para a minha esquerda. Então, lá, eu tenho aqui a vírgula, eu vou mudar 1, 2. Se eu mudei 2, esse 42 vai ser centésimos. E outra maneira de pensar assim, eu não estou dividindo 42 inteiros por 100, então eu vou ter 42 centésimos. Aí, o que aconteceu com os outros algarismos? Eles estão aqui, ó, 0,63. Só que como eu utilizei o valor aproximado, eu deixei lá, já que a nossa moeda tem 2 casas decimais. E aí, comparando esse valor obtido com o valor que foi realizado na bomba. Vamos observar que eles são diferentes, né? Então, se fosse 7%, a mesma que foi aplicada na refinaria, na bomba, seria 42 centavos de aumento. E por que acontece isso? Até chegar aos consumidores finais, os preços cobrados nas refinarias da Petrobras, na venda, às distribuidoras, são acrescidos de impostos. Custos para a mistura obrigatória de biocombustível, margem de lucro de distribuidoras e revendedoras e outros custos. Composição dos preços. Trago aqui para vocês essa relação. A gasolina ela é composta do quê? 12% do valor dela é distribuição e revenda. 14% é em relação ao custo do etanol e do anidro. 28% é ICMS. O que é ICMS? Impostos estaduais. 15% CID, PIS, PASEP, COFINS, outras taxas. 32% corresponde, 32% do que está na bomba corresponde ao valor que a Petrobras cobra. Ah, mas eu não compreendi direito isso. Então, ó, eu vou trazer aqui mais ou menos a margem do que nós já tínhamos. A gente não estava com 6,399. Então, eu trouxe uma muito semelhante. 6,37. E observe que eu nem trouxe a terceira casa decimal. Então, trabalhando em cima da segunda casa decimal, eu tenho que a distribuição e revenda corresponde a 68 centavos. Custo do etanol anidro, R$ 1,10. O ICMS, que é o imposto estadual, R$ 1,72. CID, PIS, PASEP, COFINS, taxas, 69 centavos. E o valor em relação à Petrobras, R$ 2,18. Normalmente, não repassam o valor integralmente para a bomba, pois há concorrência, afirma Feliciano Abreu, economista e coordenador do mercado mineiro. Política de preços da Petrobras. O dólar e a cotação do petróleo vem tendo mais influência sobre os preços de combustíveis no Brasil desde 2016, quando a Petrobras passou a praticar o preço de paridade internacional, PPI, e que se orienta pelas flutuações do mercado internacional. Essa PPI é uma política interna de preços onde o maior acionista, o acionista majoritário é o governo federal da Petrobras. Nesses 5 anos, o dólar acumulou alta de 74%. E o preço de referência para o barril de petróleo, o Brent, que é negociado em dólar, subiu 62%. Para representar essa alta acumulada em relação ao barril do petróleo, eu trouxe para vocês esse gráfico. Evolução do preço do barril do petróleo em dólares. Observem o seguinte, eu destaquei aqui para vocês 2 valores. O tópico, nesse período de janeiro de 2018 a julho de 21, então 80,47 dólares. E destaquei o valor mais próximo referente à data de hoje. Nessa tabela, a data mais próxima referente à data de hoje é julho de 2021. Então, eu tenho lá R$ 34,39 o preço do barril do petróleo. Observem que a variação oscila bastante.
Observe que nesse gráfico a oscilação maior aconteceu, né, nos períodos de 2020 e 2021. Observe que eu trouxe o dado seguinte, que o dólar final de outubro de 2021 estava cotado em R$ 5,64. Proposta 3. Utilizando os valores apresentados no gráfico da evolução do preço do barril do petróleo e a cotação do dólar, calcule o impacto do câmbio no preço do petróleo. Mas para isso a gente vai precisar de algumas informações. Duas já foram dadas inicialmente nos slides anteriores, né? Então, em 29 de outubro de 2021, o valor do dólar é R$ 5,54. E o barril do petróleo, tá? Em julho de 2021, porque naquele gráfico não tinha outubro de 2021, então eu vou usar o preço do petróleo em julho, de 74,39 dólares. Trago para vocês, para a gente fazer esse impacto em relação ao câmbio do combustível. Como eu falei inicialmente, a gente precisaria de mais dados. Eu trago para vocês o valor do dólar em relação ao real no início de 2021, R$ 5,17. Porém, para a gente ter uma noção mesmo desse impacto, trago mais uma informação. O início de 2019, a relação do dólar em real, R$ 3,74. Calculem aí, usando como referência, 74 dólares e 39 centavos do dólar. Vai um tempinho aí para vocês.
E aí, conseguiram? Fácil, né? Pega o valor aqui do barril em dólar e multiplica pelo valor do real do período considerado. Então, no primeiro, 74,39 multiplicado por 5,54, a gente obtém 412,12 em reais, o barril do petróleo. Para 5,17, a gente obtém R$ 384,60. E para o início de 2019, a gente obtém R$ 278,22. E aí, a gente consegue observar quem é o vilão nessa história? Será que é o dólar? Ou é a variação do câmbio? Fica esse questionamento para vocês, tá? Trouxe novamente a evolução do preço do barril do petróleo entre janeiro de 2018 e julho de 2021. Aquele anteriormente a gente destacou o pico e o mais atualizado. Fizemos alguns dados, levantamentos em questão da variação do câmbio. E agora eu peço para vocês o seguinte, analisem, houve queda no preço do barril do petróleo. Então eu vou destacar aqui para vocês o ponto mínimo. O ponto mínimo não foi em maio de 2020? E aí? Para vocês pensarem também. Houve toda essa redução lá no período de maio, março, onde houveram os descontos na refinaria? Será que houve essa redução proporcionalmente? Vamos fazer uma análise em relação a isso
com o que aconteceu no período. Ao anunciar, na data de 19 de março de 2021, que o preço médio da gasolina em suas refinarias teriam redução, a estatal, que seria Petrobras, emitiu uma nota. Olha lá, a nossa realidade. Como a legislação brasileira garante liberdade de preços no mercado de combustíveis e derivados, a mudança no preço final dependerá de repasses feitos por outros integrantes da cadeia de combustíveis. Até a chegar ao consumidor são acrescidos tributos federais e estaduais, custos para aquisição e mistura obrigatória de etanol, anidro, além das margens brutas das companhias distribuidoras e dos postos revendedores de combustíveis. Efeitos da inflação. Primeiro, ambiente de incerteza sobre a economia pode paralisar projetos. 2. Redução dos investimentos dos empresários que podem ficar preocupados com os custos para produzir ou com a demanda dos consumidores. 3. Perda do poder de compra das famílias. Geralmente vocês ouvem falar em perda de poder aquisitivo. Só no Brasil, diz a última atualização da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, 12 milhões de famílias quebram a cabeça para colocar a casa em ordem no aspecto financeiro. Educação financeira requer envolvimento de todos. O comportamento de uma família precisa estar alinhado. Temos um ganho e gastamos até que esse pote se preencha a cada mês. Há uma entrada e muitas saídas. O orçamento precisa sim ser trabalhado em conjunto. O que vimos hoje? Resolvemos problemas analisando vantagens e desvantagens em situações de compra, na valorização do dinheiro e no consumo consciente e sustentável. Compreendemos e calculamos porcentagem e realizamos um estudo sobre inflação e seus impactos. Até a próxima aula.